EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria, mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou a tia Carla. Eu sou tia Mita. Somos as tias do EOS Manaus. E estamos estudando, aprendendo com a Meimei. E o médico que psicografou o livro foi quem? Chico Xavier. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar uma nova parte da oração Pai Nosso. E a tia Mita vai dizer pra gente. Qual é, tia Mita? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas antes é necessário nós fazermos a nossa oração, que vai ser feita pela nossa querida tia Carla. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Muito bem. Então vamos conhecer uma nova história, a tia Mita vai lembrar pra gente. Na nossa última leitura, nós vimos as histórias que se referem ao seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente aprendeu como fazer a vontade de Deus, seja no serviço, seja fazendo a nossa parte, seja suportando as doenças, seja na alegria do dever cumprido. Muito bem. Agora nós vamos aprender o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que pão é esse? Será que é aquele pão que compra na padaria? Será que é esse pão que a gente está pedindo para Deus dar pra gente, que não nos falte esse pão? Vamos aprender hoje? Vamos lá, tias? Vamos! Então vamos lá. Vamos lá, crianças, vocês que estão aí, presta atenção. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço, o jantar, o café e a merenda. Não? Não, olha só. É também a ideia e o sentimento. É também a palavra e a ação, a atitude. Então, olha, o pão nosso é a ideia, ou seja, o teu pensamento, o teu sentimento, o que você sente, a tua palavra e a tua atitude. Para que reine a saúde com a alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz e de esperança. Precisamos de fé e de valor moral. Explica pra gente o que é valor moral, tia Carla. São as atitudes no bem. Exatamente. Esse pão que a Meimei fala pra gente é o pão que faz alimentar a nossa alma. Sabia que a nossa alma precisa de alimento? Sabia que quando você faz o mal, que você é egoísta, que você é briguento, que você é preguiçoso, a sua alma fica seca, fraca, desnutrida. Você fica sem brilho nos olhos, porque os olhos, eles refletem o brilho da nossa alma. E esse alimento aqui que a Meimei está nos falando, que é o dá-nos o pão de cada dia, é justamente esse alimento moral, esse alimento que vai ajudar a nossa alma a brilhar. E quando que a gente sabe que a alma brilha? Quando nós somos espíritos, pessoas que realizam e que fazem o bem. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros. Por quê?
O que ele está querendo dizer? O que a Memei está querendo dizer? Se você tem uma atitude boa, o que o outro, a pessoa, como essa pessoa fica? Ela fica com ódio, com raiva? Não. Então você operou sobre a sua atitude, fez com que ela tivesse uma atitude de boa, de gratidão. Agora, se você tem uma atitude agressiva, uma atitude violenta, se você despreza, você também está atuando sobre o outro. Mas aí essa pessoa vai ficar como? Feliz? Não. Vai ficar agressiva. Então, é o que ele diz. Com os nossos modos de agir, nós operamos sobre os outros. Conversando, quando a gente está ali conversando com os amigos, distribuímos os nossos pensamentos. Você sabia disso? Quando você está ali conversando com os amigos, você está falando do quê? Do que está dentro do seu pensamento. Então, se você fala mal, como é que o outro vai ficar? Mal. Não. Nossos atos, tia Carla, tia Mita, influenciam os que nos cercam, segundo as nossas intenções. Olha, vamos dizer que na sua casa você tem um irmão bem preguiçoso. Só você trabalha. Aí o que você vai fazer? Para você influenciar esse seu irmão, não adianta você falar. Não adianta, se você falar vai ter briga. Mas você pode influenciar com as suas atitudes, fazendo bem. Então faça a sua parte. E vai chegar um dia que ele com certeza vai começar a fazer. Mesmo que demore, né? E normalmente demora. Mas um dia é muito, muito, muito melhor nós, ao invés de falarmos, fazermos. Por isso também os outros nos alimentam com as suas atitudes. Olha aí o alimentar. Então ele está falando de pão e está falando do alimento. Eu alimento o outro, alimento com as minhas palavras. O outro me alimenta, alimenta também. Se estimamos, ou seja, se gostamos de conversas deprimentes, só fala de terror, só fala de sofrimento, só fala de desgraça. Se buscamos a leitura, uma leitura de uma natureza, ou seja, de um livro inferior, de violência, de agressividade, de prostituição, de promiscuidade, depressa nos vemos alterados e perturbados, sem disso nos apercebermos. Quando tem filme de terror, eu fico com medo. A gente fica influenciado e nem se apercebe, né, tia? Nem se apercebe, porque ele acabou de falar que as palavras são um alimento. Então, você está usando aí filmes, leituras que são péssimos. Então, é como se fosse um pão podre. Um pão cheio de mofo. Isso vai lhe fazer mal. E o que é esse pão? Esse alimento espiritual? Na verdade, esse alimento é alimento que não é bom. Então, quando a gente vê filmes que são péssimos, quando a gente lê livros que não são bons, que não te ensinam coisas boas, quando você está fazendo uma conversa com os amigos e com as amigas, mas é conversa que também não é boa, é conversa chula, conversa deprimente, isso é um pão que está cheio de mofo, isso vai te fazer mal. Fala mal dos outros, né, tia? Fofoca, né, tia Mita? Isso é péssimo também. São ideias e sentimentos, palavras e ações Estragadas, né? E a pessoa nem se apercebe que o que ela está fazendo, o que ela está comentando, o que ela está lendo, vai fazer mal para ela. As nossas companhias falam claramente de nós, porque é verdade. Se eu sou uma pessoa má, eu procuro que companhia? Má. Se eu sou uma pessoa boa, eu procuro que companhia? Boa. Então, as nossas companhias falam claramente de nós. Nossas leituras revelam nosso íntimo. Porque se dentro de mim eu adoro agressividade, eu adoro uma fofoca, eu adoro coisa ruim, eu vou buscar que livro? Ruim. Eu jamais vou pegar um livro que me ensine a ser bom. Eu jamais vou abrir a Bíblia para ler um pouco o Evangelho.
Então, na verdade, o livro que a gente escolhe fala de quem nós somos. Os nossos amigos, as nossas companhias, fala também de quem somos. Porque tudo dá ideia e ideia é alimento. Exatamente. Procuremos, então, desse modo, diz a Memei, o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior. Então, logo, tia Carla, eu tenho que ter livros Bons. amigos, Bons. conversação. Boa. Olha, procuremos desse modo o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre ali a base do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e de fraternidade. Em Jesus, temos o pão que desceu do céu e, ainda hoje, o Mestre Jesus continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio de um livro. Sabe qual é esse livro? O Evangelho. O Evangelho Divino, em que Jesus nos ensina, através da bondade e do amor, o caminho de nossa felicidade para sempre. E aí, crianças, a gente pergunta: que tipo de alimentos vocês estão se nutrindo? Esse pão é com mofo, pão estragado, ou você está buscando o verdadeiro pão da vida? E o verdadeiro pão da vida é Jesus. E com Jesus, a gente faz o bem, a gente conversa o bem, a gente lê o bem e a gente busca o bem. Certo, tia Carla e tia Mita? Certo. Foi bom nossa leitura de hoje? Foi ótima. Então, crianças, até o nosso próximo encontro, a nossa próxima leitura, se Jesus, o pão da vida, nos permitir. E essa leitura foi um alimento, foi um pão da vida, foi um pão saudável que nutriu a nossa alma. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E Jesus, Deus nos deu um excelente pão. Até o nosso próximo encontro. Tchau! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo.